Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Nós temos muitas leituras para realizarmos. Uma mensagem importantíssima, que requer bastante atenção para entender o direcionamento, aquilo que o Espírito fala conosco. Lembrando que possivelmente para muitos seja a mensagem da sua vida. Verdade, bispo? Sim. É para todos, todos. Porém, para alguns, a mensagem da sua vida, se recebida, entendida, absorvida e colocada em prática. Amém? Amém. Começamos aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Pode sentar os obreiros. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Diga comigo. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Quando diz lançou a capa, foi o chamado. O chamado que Deus estava fazendo. O chamado que Deus estava realizando. Quem conhece a história de Eliseu, quem conhece a história de Elias e conhece a história de Eliseu, sabe que Elias foi um homem extremamente usado por Deus, com uma unção, com um poder sobrenatural. Elias, na sua época, era o profeta mais conhecido, mais usado por Deus. Quando você ouve a respeito de Eliseu, você não está vendo um homem com problemas financeiros, você não está vendo um homem doente, você não está vendo um homem passando por necessidades, você está vendo um homem trabalhando no campo, um homem arando a terra, um homem que possuía suas juntas de bois, um homem que tinha sua vida.
vem Elias, lança a capa sobre ele, que era o chamado, e imediatamente ele diz: eis-me aqui, deixa eu dar um beijo de despedida dos meus pais. Foi, pegou os bois, matou os bois, pegou o aparelho, os equipamentos, vocês estão assustados, hein, gente? Pegou os equipamentos, botou fogo, fez um churrasco, cozinhou a carne e deu ao povo e seguiu. E todos sabem o quanto esse homem foi usado, o quanto ele foi bem sucedido, que obra sobrenatural Deus realizou através da vida dele. A unção que estava sobre a vida de Elias veio porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Um homem que foi muito mais bem sucedido no propósito do que na sua vida secular até então. Amém? Êxodo 3, nós só vamos falar de homens extraordinários, homens que mudaram a sua história, homens que fizeram parte da história, homens que receberam o chamado para um propósito maior e imediatamente disseram: eis-me aqui. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto, diga comigo, eles estão sofrendo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta: tem muita gente sofrendo por aí? Sim ou não? E Deus não tem visto isso? Sim ou não? Tem visto o sofrimento de cada um. O sofrimento de cada um. E por isso que gente como nós estamos aqui. Gente como o Ministério Mudança de Vida está aqui, e outros estarão, e outros têm sido levantados, e por isso Deus traz uma mensagem como essa hoje, em função de ouvir o clamor, o gemido daqueles que sofrem. Amém? Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Diga comigo: e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: diga comigo, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Nós falamos de quem primeiro, gente? De quem? Eliseu. Estamos falando de quem agora? Deus chamando Moisés para um grande propósito, para uma grande missão. Quando Deus falou com Moisés lá no deserto, ele disse: como eu posso fazer isso? Aqui é um resumo que nós estamos dando. É um resumo que a tentativa dele em tentar fazer Deus mudar de ideia foi gigantesca, ao ponto de Deus se irar com ele. Chegou um momento que ele tentou apresentar tanta justificativa, que Deus colocou um basta. Deus se irou com ele. Deus chamando Moisés
Quem sabe da história de Moisés, sabe também que foi criado no palácio, foi criado no Egito, como príncipe do Egito, depois fazendo parte de todo um propósito, Deus o levou para o deserto, do deserto Deus fez o chamado para que ele fosse libertar o povo da opressão do Egito. Diga comigo, libertar o povo da opressão daqueles que o oprimiam. Vamos para outro. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-las dos midianitas. Quem lembra disso aqui sabe que era 7 anos sendo saqueados pelos midianitas, 7 anos empobrecendo, 7 anos de opressão, 7 anos sendo roubados, 7 anos empobrecendo, 7 anos gemendo, padecendo, habitando em cavernas, escondendo o que produzia em cavernas, 7 anos gemendo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, repita comigo: vá com a força que você tem. Você não vai receber nada mais de especial, vai com a força que você tem. Vá, diga comigo, libertar Israel das mãos de Midian. Diga comigo em voz alta: não sou eu quem o está enviando? Porque nessa época ele estava passando pela mesma situação, só que Deus chamou, Deus o recrutou, Deus o colocou num propósito maior. Ele tentou também justificar, né? Como eu vou fazer isso? Como eu posso fazer isso? Eu sou o menor na casa de meu pai, minha família é a mais pobre. Tem a sequência aí? Coloque. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Diga comigo: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Você vai libertar o povo, você vai libertar Israel dessa opressão. Ele também não se achou capaz, nem preparado. Mas foram homens que Deus fez o chamado, e esses homens entenderam que Deus estava os chamando para algo maior, para um propósito maior, para algo especial na vida deles e através da vida deles. E uma parte importante que eu vou falar agora: homens que foram extremamente honrados, bem-sucedidos, abençoados e se tornaram uma bênção no propósito de Deus, na direção, no chamado que Deus realizou, e eles disseram: eis-me aqui. Amém? Confiaram. Você viu Eliseu, que quando Deus chamou, ele não teve medo de confiar. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Como é que vai ser daqui para frente? Calma, não se preocupe, já já você vai entender a mensagem. Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e
a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som de suas vozes, o som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Também o chamado, também um homem que não se sentia preparado, um homem que se sentia um pecador, um homem que se sentia sujo, um homem que se sentia imundo. E o anjo veio e disse: o seu pecado será perdoado, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Homem este que também foi altamente bem sucedido, usado. Aqui nós estamos falando de homens que só se tornaram homens extraordinários no propósito de Deus. Amém? Calma, vamos lá. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Diga comigo. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: esteja sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias agora 1:4. Volta aqui, por favor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, diga comigo, eu escolhi. Passado, quem era o homem que nós lemos agora? Isaías. Quem é agora? O próprio livro diz, Jeremias. Diga comigo, antes de formá-lo, estou mostrando a você as mais diversas maneiras do propósito de Deus, como é o propósito de Deus na vida de cada um, como Deus quer usar cada um, como é o chamado na vida de cada um, ok? E é importante que você entenda que essa não é uma palavra para mim, é para nós, não é uma palavra minha, é nossa, porque se eu dissesse aqui, você nunca sentiu Deus falando com você um pouco mais profundo, que Deus não quer só essa medida? Você nunca sentiu Deus falando com você que Ele tem te chamado para algo maior? Você nunca sentiu, nunca na sua consciência, no seu coração, nunca passou pela sua mente que você tem que fazer algo a mais, que Deus quer que você faça algo a mais? Eu diria que a grande maioria já sentiu isso. Eu diria, sem medo de errar, que a grande maioria, 99%, 99,9% daqueles que estão, já sentiram isso. Que Deus tem cobrado. Há pessoas que foram chamados para estar no altar. Há pessoas que foram chamadas para estar integralmente à disposição do Senhor. Outras pessoas não foram chamadas para o altar. Mas há pessoas que foram chamadas para libertar, para abençoar,
para ser um instrumento nas mãos do Senhor para libertar os oprimidos. Há muita gente oprimida, há muita gente sofrendo, há muita gente gemendo, há muita gente que precisa de nós. E Deus usa a nós. Há pessoas que o chamado já é tardio, há pessoas que o chamado é desde quando? Lê ali. Desde o ventre. E isso significa que há pessoas que só serão bem-sucedidas no propósito. Isso significa que há pessoas que somente serão realizadas no propósito. Talvez Eliseu tivesse um plano para a vida dele, como eu tinha um plano para a minha vida, como certamente a bispa tinha um plano para a vida dela, mas aquele não era o plano do Senhor para a vida dele. E quando Deus fez o chamado, eles disseram: eis-me aqui. Eu não estou dizendo, como certamente há pessoas que Deus está falando isso, exatamente isto. Há pessoas que foram chamadas para um envolvimento mais profundo. E quando eu digo um envolvimento mais profundo, Deus tem chamado para ser uma pessoa futura, como talvez a mim, como talvez eu esteja fazendo hoje. Mas digo agora, sem margem de erro, que a grande maioria foram chamados para a obra. E quando eu digo para a obra, não para ser integral ou viver dela, mas foram chamados para fazer a obra de alguma maneira, para libertar os oprimidos, para libertar os cativos, para consolar, para levantar, para tirar aqueles que têm gemido. O Senhor tem ouvido o gemido de muitos, e Deus quer usar você. Deus não quer que nós continuamos a viver de forma egoísta. O que é viver de forma egoísta? Eu tenho a minha vida. Eu já tenho os meus problemas. Eu já tenho muito problema. Cada um deles tinha, com exceção de Eliseu aqui, talvez, que a Bíblia demonstra uma vida um pouco mais estabilizada, que não estava vivendo nenhum momento complicado, mas boa parte aqui que nós ouvimos foram homens que não viviam um bom momento e confiaram no chamado do Senhor e se tornaram homens extraordinários, homens bem-sucedidos, homens usados por Deus de uma maneira gloriosa. Homens que foram muito mais bem-sucedidos no propósito do que fora do propósito. Amém? Você já ouviu aquela frase: cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu? Cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Muita gente não entendeu isso. Quando nós cuidamos do que é de Deus, Deus cuida do que é nosso. Quando nós seguimos no propósito de Deus, Deus cuida do que é nosso e melhor do que nós. Eu estou mostrando a vocês homens como eu e você, com exceção de Eliseu, que nós não vimos nenhum questionamento, não titubeou em absolutamente nada, já foi de imediato: eis-me aqui. Mas Jeremias, Moisés, o próprio Isaías não se sentiam preparados. Tentar apresentar as suas justificativas: eu não sei, eu não estou preparado, eu sou pecador, eu tenho que Deus tenha misericórdia de mim, que sou de lábios impuros. O outro: eu não sei falar.
Esse aqui é a mesma coisa, quer ver? Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, diga comigo, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, diga comigo, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não adianta você dizer que é jovem, que não sabe falar. Não diga isso. A quem eu te mandar e aonde eu te mandar, você vai. E o resto é comigo. Eu coloco palavras na tua boca. Quando Moisés tentou justificar, o Senhor disse assim: quem fez o homem? Quem fez os ouvidos? Quem fez a boca? Não fui eu? Amém? Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me, diga comigo, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Diga comigo, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Eu dou a você autoridade, eu dou a você autoridade, eu dou a você poder. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, não fique com medo, senão eu aterrorizarei diante deles. Ezequiel 2:1. E ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo. Diga comigo, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Nação rebelde que se revoltou contra mim, até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor, soberano o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. O Senhor me falou. Quer ouça ou quer não ouça, mas você fale. Quer ouça ou você não ouça, todo mundo saberá que houve profeta no meio deles. Quem é esse homem? Leia ali embaixo. Ezequiel. Filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Diga-lhes, pois assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio,
e não será mais citada em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Às vezes as pessoas falam assim: está demorando muito, tem muita coisa que fala e não cumpre. Está chegando os dias que essa conversa acabou. Toda visão, toda palavra, como tem acontecido, a palavra tem se cumprido nas vírgulas. Pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações, bajuladores entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois os seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Diga comigo: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo que eu disser se cumprirá. A palavra do soberano, o Senhor. Mateus 4,18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: diga comigo, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, diga comigo, não teve enrolação. Não teve, peraí, deixa eu ver, deixa eu orar para ver se isso é de Deus mesmo. É pabufe. Chamado feito, eis-me aqui, Senhor. Eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Terminou? O que eu disse no início, e é bom que muitos ouçam com muita atenção. Muitos têm sido chamados para o propósito de Deus. Muitos têm sido chamados para algo muito sério, profundo. Outros, talvez aqueles que certamente, alguns como eu, outros não, mas todos Deus está chamando para um propósito maior. Todos Deus está chamando para um propósito mais profundo. Deus tem cobrado de muitos. Não adianta Deus não quer mais que nós continuamos vivendo de forma egoísta. O propósito de Deus, a obra de Deus tem pressa. Deus tem propósito comigo e através de mim. Deus tem propósito com você e através de você. Deus tem propósito de te abençoar, mas Ele tem o propósito de usar a tua boca. Ele tem o propósito de usar você. Deus quer nos usar para libertar. Todas as vezes que nós vimos aqui, nós vimos Deus preocupado com aqueles que estavam oprimidos. Deus preocupado, ouvindo o clamor daqueles que gemiam. Há muitos que gemem, há muitos oprimidos, há muitos que sofrem. E Deus tem nos chamado para libertar aqueles que sofrem. E Deus tem cobrado algo, porque Deus não quer que nós
continuamos vivendo de forma egoísta, olhando somente para a nossa vida, preocupados somente com as nossas dores. Nós somos abençoados abençoando, nós somos cuidados cuidando, nós somos curados curando. Eu digo a você sem medo de errar, muitos de vocês já estariam muito à frente, muitos de vocês já estariam abençoados num nível muito maior, se já tivesse se envolvido com aquilo que Deus tem falado com muitos, e tem cobrado há um bom tempo, e muitos sabem disso. Quando nós fazemos aquilo que Deus tem falado conosco, quando nós atendemos o chamado de Deus, quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, os maiores beneficiados somos nós. Os maiores beneficiados somos nós. Eu fico pensando, cada um desses tinha a sua vida, cada um desses tinha suas profissões, cada um desses tinha a sua família, tinha os seus afazeres e etc. Mas foram homens que Deus usou, todos, Deus usou alguém, lançou a capa, lançou o chamado, os recrutou, e todos, teve aquele que teve uma pequena resistência, mas todos disseram, o quê? Eis-me aqui, Senhor. E foram abençoados? Sim ou não? E foram uma bênção. Foram abençoados e foram uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer te abençoar e que você seja uma bênção. Nós ouvimos, sábado passado, nós ouvimos, quem estava ali conosco no Centro Regional de Eventos, ouviu a história da bispa, suas dores, suas guerras, sua depressão, toda a destruição, os problemas que enfrentou, mas uma pessoa que ouviu o chamado de Deus e disse, eis-me aqui, Senhor. E hoje, Deus tem usado de uma forma que talvez, possivelmente, como ela disse, né? Eu sou, talvez, a pessoa mais feliz, mais realizada. Pode ter muitos, mas não acredito que mais do que eu. E aí eu faço uma pergunta, será que estaria na mesma posição se não estivesse no propósito? Se não tivesse ouvido o chamado? Mas eu digo a você, talvez tenha gente aqui que realmente Deus esteja recrutando totalmente para a obra, mas eu digo que Deus está recrutando todos para a missão, para o propósito, não integralmente, mas todos para a missão do Evangelho, de curar, restaurar, libertar os oprimidos, ajudar o próximo, de ser um pouquinho de Jesus na vida de alguém. Todos nós fomos chamados para a obra. Todos nós fomos chamados para a obra. Mesmo aqueles que não se sentem capazes, não se sentem preparados, o Senhor disse a esses homens, no caso de Moisés, quem fez os ouvidos? Quem fez a boca? Quem formou o homem? Não fui eu? Jeremias, abra a tua boca e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Amém? Quando nós cuidamos daquilo que é de Deus,
Deus cuida do que é nosso. Quando nós caminhamos na direção que Deus quer, os maiores beneficiados somos nós. Os mais honrados somos nós. E quero dizer isso sem medo de errar, porque antes de chegar à igreja, ninguém fazia a obra. Ninguém fazia a obra. E fazer a obra, não fazer a obra, o não fazer a obra não trouxe, o tempo todo que você tinha livre para fazer o que queria, não trouxe muitos benefícios a você. E nós temos um grupo bastante grande, que sabem que só se tornaram pessoas melhores, pessoas mais abençoadas, pessoas bem-sucedidas, após seguir no propósito. Seguir na missão. Porque aí nós temos... Eu disse domingo, eu disse uma coisa importante. Uma coisa é você ser uma pessoa motivada, outra coisa é você ser uma pessoa abençoada. Gente motivada tem aos montes, gente abençoada são poucas. Pode ter muita gente motivada, motivação não é sinônimo de vitória. Motivação não é sinônimo que a pessoa seja bem sucedida. Uma coisa, eu disse ainda, citei um exemplo de alguém que eu conheço, na minha família mesmo, meu próprio pai, que nunca vi desmotivado. Nunca vi desmotivado. Era altamente motivado. Qualquer momento que você conversa, é altamente motivado. Mas sem a bênção do Senhor, nunca saiu do lugar. Aliás, depois que desceu, teve muito, desceu, nunca mais levantou. Porque uma coisa é você ser motivado, outra coisa é você ser abençoado. E abençoado nós somos quando nós estamos na direção de Deus. Abençoado nós somos quando nós estamos no propósito de Deus. Aí nós somos grandemente abençoados. Amém? Eu já disse uma coisa importante, não pense que pregador do evangelho é só o pastor. Eu não vou aonde você vai. Eu não vou entrar aonde você entra. Muitas pessoas não vão abrir as portas para mim, portas que são abertas para você. Eu não vou ser usado aonde você será usado. Porque tem pessoas que jamais vão colocar os pés na igreja. Tem pessoas que jamais vai ligar o rádio num programa. Tem pessoas que jamais vai permitir, tem pessoas com o coração é tão duro, que essas pessoas, ela jamais vai sintonizar a sua televisão num programa de TV. E quem Deus vai usar na vida dessa pessoa? É você. É você. Então, nós precisamos estar atentos, porque muitos não entenderam que poderia estar muito à frente, muito, se já tivesse dito: eis-me aqui, Senhor. Se já tivesse parado de, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não sei falar, eu não sei, eu estou ocupado demais, eu tenho meus afazeres, eu tenho meus problemas. Os nossos problemas são resolvidos ajudando a resolver os problemas dos outros. Sabia disso? Você sabia disso? Chega um momento que a gente olha para a gente e nem acha que tem problema. Os nossos problemas são resolvidos ajudando os outros a resolver os problemas deles. Nós somos abençoados, abençoando. E quanto mais nós nos colocamos nessa posição, mais abençoados somos. E mais unção, mais autoridade, mais poder Deus derrama sobre nós. Como foi e nós lemos ali. Para plantar, edificar, destruir, autoridade, poder. Amém? Quero que você se coloque em pé, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, por favor.